Senhoras e senhores, eu me rendi e vou fazer um vídeo sobre alguns livros para 2024. Eu não sei quantos livros são, porque eu não fiz ordem, então eu só coloquei os nomes. Tenho alguns exemplares aqui, então no título do vídeo eu vou colocar quantos livros são que eu vou falar nesse vídeo. Mas, a princípio, eu não faço ideia de quantos livros são, tá? São bastantes livros. E, bom, antes de começar o vídeo, quero colocar aqui que não pode ser que eu não leia todos, tá? São apenas algumas pretensões ou livros que me interessaram. Interessaram, às vezes eu nem sei sobre o livro, inclusive muitos livros vocês vão ver que eu não sei sobre o que se trata. Mas, bom, então é isso. Eu vou aqui apontar alguns livros, um deles eu já estou até lendo. E vamos começar. Bom, o primeiro livro que eu gostaria aqui de falar para vocês que eu quero ler, estou lendo, que eu falei nos últimos 2 vídeos, é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Bom, eu tô no começo do livro ainda, tá? Eu tô viajando, igual eu falei em todos os vídeos também. Então eu tô lendo devagarinho. Eu confesso que eu acho que eu devo ter lido 100 páginas até agora, 1/8, 1/9 do livro mais ou menos ali. Bom, a partir desse exato momento, o que eu consigo dizer para vocês é que a gente está acompanhando aqui a história do Hans Castorp, ele que trabalha, que quer trabalhar, na verdade, com navios, e ele se vê muito fadigado, né? Ele quer passar em uma prova, né, digamos assim, não sei se é tipo um vestibular ou não, porque eu também não anotei, mas, enfim, ele tá muito, muito cansado, e o médico da família, que a princípio é o médico da família, mas não é bem uma família, porque o pai dele morreu, então é como se fosse um cara que tá cuidando dele, mas o médico sugere que ele vá para uma montanha para descansar e visitar o primo dele, Joaquim. E esse cara, ele pega e vai para a montanha. E a montanha, na verdade, é um sanatório ali, né? Então você tem a montanha, se não me engano, é a cidade de Davos, né? E se passa na Suíça. Então ele sobe e vai visitar o primo dele que está num sanatório. E esse sanatório aí que ele nessa época ele está sendo utilizado aí para tratar de doenças respiratórias. Então o Joaquim e grande parte das pessoas lá tem problemas respiratórios, se eu não me engano, tuberculose. E a gente acompanha então o Hans Castorp na Montanha Mágica, digamos assim. Eu não sei ainda porque que a montanha é tão mágica assim. Eu estou no começo do livro, então eu não vou contar muito para vocês. Confesso que eu estou gostando, nunca tinha lido nada do Thomas Mann e eu estou gostando bastante. O jeito de escrever dele, ele é um cara que escreve muito, então às vezes é um pouco repetitivo, mas eu gostava de ler Stephen King, então eu acho que por vezes se assemelha muito, então eu não achei tão ruim isso, eu gosto na verdade. E tenho gostado bastante do estilo de escrita do Thomas Mann. E eu confesso que a história tem me instigado bastante. Na parte que eu tô, um personagem acabou de surgir, o Settembrini, um italiano, e o cara ele é muito engraçado e é muito pitoresco, assim. E desculpa o barulho, eu tô gravando na sala aqui, então eu só queria mudar um pouco de ambiente porque meu quarto tá uma zona, né? Eu cheguei de viagem lá e no último vídeo tava uma bagunça. Enfim, então eu tô aqui na parte que o Settembrini já apareceu, e daí eles estão ali meio que me ambientando ainda quanto aos personagens, né? Então, não posso dizer muito, mas estou gostando bastante da leitura. E seguindo a mesma linha, eu tenho aqui anotado na minha cadernetinha os livros que eu quero ler que eu não tenho ainda. Então, o próximo livro é Os Buddenbrook. Acho que é assim que se pronuncia, eu vou colocar o título, né? Também do Thomas Mann, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E eu não faço ideia muito do que se trata este livro. E o próximo eu também não sei. Mas eu sei que se trata da decadência de uma família. Então, vamos ver, é uma pretensão que eu tenho para ler esse ano. Juntamente dos Buddenbrook, eu quero ler Dr. Fausto também. Já vou começar logo com 3 calhamaços do Thomas Mann. Dr. Fausto, se eu não me engano, foi um livro que ele escreveu quando ele se mudou para os Estados Unidos. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. E, se eu também não estou enganado, se trata da vida de um pianista. Eu não tenho mais informações, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de pegar o livro para ler sem saber porra nenhuma do livro. Então eu acho que é muito mais gostoso quando eu pego ele, eu não sei nada sobre ele, eu não vou com uma cabeça pré-programada pro livro. Eu gosto de descobrir o livro e
colocar minhas opiniões, né, sobre o livro. Bom, bebam água, ainda mais esse calor da gota. Estamos sem ar-condicionado aqui e tá um calor, né? Peço desculpas pela regata, mas tá muito calor e não tô a fim de gravar sem camiseta. Bom, próximo livro, dando continuidade a um autor que eu conheci este ano e gostei muito, temos Kafka à Beira-Mar. Então, Kafka à Beira-Mar é um livro do Haruki Murakami, mais um livro que eu não faço ideia do que se trata, eu sei que tem alguma coisa a ver com gatos e profecia. Se eu não me engano, algum dos personagens fala com gatos, alguma coisa assim. Eu sei que tem um maluco lá que tem alguma profecia e não sei se ele foge de casa ou o que acontece. Mas dizem que é a obra-prima do Haruki Murakami e é um autor que eu tenho gostado muito. Então eu vou dar uma chance para esse livro também, é um livro maiorzinho, então esses 4 primeiros livros eu quero ler esse ano, mas assim, como são livros extensos, para mim, eu não tenho muito compromisso. Então se eu pegar para ler algum desses livros e não gostar, eu paro de ler. Eu também não vou ler livros que eu não gosto, tá? Até porque se eu tô trazendo aqui nesse canalzinho pequenininho, porque eu tô fazendo mais por hobby mesmo, mas se eu tô trazendo aqui é porque eu gostei ou porque eu terminei o livro. Próximo livro que eu quero ler, eu já comecei a ler na minha época de ensino médio, mas eu lembro que esse mais um outro livro da lista eu parei de ler por conta de provas e tudo mais, então eu tava no terceirão. E, enfim, eu acabei abandonando a leitura, mas não porque eu não gostei do livro, e sim por questões de outra cabeça, outra vibe. É Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu lembro que nesse livro eu tive muita dificuldade a princípio com a escrita dele, porque o cara escreve em bloco. Então eu realmente eu fiquei meio perdido, assim, sabe? Porque a premissa do livro é muito legal, né? A princípio surge uma epidemia de cegueira no mundo, então as pessoas começam a ficar cegas, assim, e não é uma cegueira normal, é uma cegueira branca, assim, eu imagino na minha cabeça como se fosse tipo uma névoa, sabe? Só que uma névoa branca que tampa tudo, então é uma cegueira diferente, e o livro ele parte da premissa de todo mundo, ou quase todo mundo, eu não tenho certeza, isso eu não posso afirmar, ficasse cego. E eu acho que é um livro que vai me interessar muito, eu vou gostar por conta da premissa. Eu acho que eu gosto de imaginar esse tipo de cenário e como que a sociedade vai reagir a uma epidemia de cegueira, porque eu penso assim comigo mesmo que uma das coisas mais legais que a gente tem e mais interessantes é a visão. Esses tempos eu fui para as Cataratas do Iguaçu e eu fiquei abismado com o poder que a natureza tem, porque é lindo, tá? Se você nunca foi, tem que ir. É pertinho, então, é perto aqui, eu moro no Paraná, então é perto. E tá aqui no nosso Brasil e, cara, eu fico imaginando, e se eu acordasse um dia, se eu acordar um dia e não puder mais enxergar, né? Como a minha vida vai ser triste. Mas eu acho que a gente se adapta a tudo, né? Enfim, é um livro que tem uma premissa muito legal. Eu não vou me enrolar muito aqui não, é só pra eu apresentar alguns livros que eu tenho vontade de ler. Se você leu ou tem vontade de ler também, comenta, né? Se você não gostou de algum livro também, coloca aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião, até alguns livros, né, eu quero saber a opinião, porque outros eu quero simplesmente quebrar a cara. Saindo então de Ensaio sobre a Cegueira, eu quero ter um contato com um escritor colombiano. Tem outro livro dele aqui, que eu também comecei a ler, mas eu não terminei. Inclusive, quero ler, mas eu não coloquei aqui na lista. Vou colocar então. Antes de falar desse aqui, vamos falar sobre Notícias de um Sequestro, de Gabriel Garcia Marques. Notícias de um Sequestro. Eu lembro que eu comecei a ler também na época do ensino médio e não terminei. Eu nunca fui muito de ler livros reais, assim, então de não ficção, mas esse é um livro do Gabriel Garcia Marques que ele trata de um sequestro que ocorreu na Colômbia de uma jornalista. E é só isso que eu sei do livro, porque eu parei no começo do livro na época. E eu pretendo voltar a ler, eu lembro que é um livro que me interessou muito. Eu não sei se foi um grupo de traficantes ou de guerrilheiros que sequestraram essa mulher. E eu lembro que no começo do livro, inclusive, eles falavam pra ela que ela só ia mandar um recado, né, para as pessoas ou pro povo, não sei. Provavelmente esse tipo de recado, né, os caras colocam alguém, fazem de refém e tal. Eu não sei se ela realmente só era pra mandar um recado, mas o livro é um pouco grandinho, então eu imagino que tenha mais coisa, né, imagino que ela foi feita de refém. Bom, falando desse Notícias de um Sequestro, então, agora vamos pular pro próximo, que é a obra-prima do Gabriel Garcia Marques, que é 100 Anos de Solidão. Eu não tenho certeza se ganhou o prêmio Nobel.
ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Eu sei que esse livro aqui não é muito fácil, não. Dizem... A minha mãe começou a ler e disse que a árvore genealógica é confusa pra caramba. Eu não sei do que se trata, eu sei que é sobre uma família e sobre várias gerações de uma família. Enfim, eu quero realmente conhecer, porque esse é um autor que fala muito bem. E eu espero que esse livro seja um pouco denso, eu não sei. Eu quero que esse livro seja impactante. Então, não quero saber sobre esse livro. Quero ter um primeiro contato bem espontâneo com esse autor. Apesar de eu já ter lido Notícias de um Sequestro, é uma obra diferente, né? Um trabalho como se fosse mais jornalístico. Esse aqui não, eu acho. Livro famoso que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida, eu parei na metade, porque eu estava no ensino médio. Esse era o outro livro que eu tinha falado. Bom, voltei. 1984 é o próximo livro da lista. Eu li ele no ensino médio até mais ou menos a página 200, então eu li metade do livro. E aqui a gente vai acompanhar a vida de Winston, né? O Winston é um personagem aqui que vive num regime totalitário. E eu sei que esse livro na época foi escrito como uma crítica, se eu não me engano, ao regime socialista soviético, mas eu acho que é um livro muito atual. Eu acho que na época, apesar dele criticar o regime socialista, ele não se atém só a um regime em si, e sim a regimes totalitários. Então, é uma crítica à falta de liberdade de expressão, é uma crítica à liberdade. Eu acho que esse livro aqui até onde eu li, eu estava gostando bastante. É um livro que é justamente do jeito que eu gosto, assim. É um livro que a princípio, ele não tem uma pauta. Então ele tem ali, o cara vive num regime totalitário, mas não tem um acontecimento, a princípio. Ele é um livro que narra um cotidiano, eu amo livros assim. Então eu li, por exemplo, o livro Norwegian Wood, e apesar de ter acontecimentos... Nossa, o povo tá animado hoje aqui. Apesar de terem acontecimentos no livro, é um livro que narra o cotidiano de um cara, né, de um jovem. E como esse jovem, ele vive. Nossa, tá barulhento pra caramba. Mas enfim, quero muito terminar este livro. É uma leitura que, apesar de um livro de 400 páginas, eu sei que é rapidinho de ler. Eu, pelo menos, adoro esse tipo de livro. Então, quando eu pego pra ler, eu mergulho nele. E eu vou terminar esse ano. I swear, eu prometo. Bom, esse aqui é um livro que eu não necessariamente tenho certeza de que eu vou ler, mas eu tenho muita vontade de ler. Eu já vi o filme faz um tempo, eu sei do que se trata. Mas ele é um livro que ele é... Bom, primeiro o nome do livro, né? Precisamos falar sobre o Kevin, do Lionel Shriver. É um livro que vai contar a história de um jovem que cometeu um massacre numa escola. E eu vi o filme na época, eu lembro que ele usava um arco e flecha para fazer o massacre. Ou eu tô viajando, mas enfim. Eu sei que é um livro que ele é narrado da perspectiva pós. Então, assim, o massacre já aconteceu e agora ele é narrado da perspectiva da mãe do protagonista em cartas. Se eu não estou enganado, ele é tipo epistolar. Pelo menos no começo do livro eu sei que é assim, porque eu até dei uma bisoiada. Mas é basicamente a mãe descrevendo como o Kevin era e como tudo aconteceu e descrevendo como é a vida dela agora. É um livro que eu sei que é muito lento, eu já dei uma olhada no livro, eu sei que não é uma narrativa muito fluida, mas é um livro que realmente me instigou bastante. Eu pretendo ler este ano, mas ele não é minha prioridade. Mas eu tenho vontade de ler. Um livro que eu tenho muita vontade de ler, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É o nosso próximo livro. É um livro curtinho, então eu imagino que seja muito rápido de ler. E eu nunca li nada da Clarice Lispector. Eu já vi entrevistas com ela, mas eu nunca li nada. Eu tenho muita vontade de conhecer a Clarice, porque ela é uma figura muito emblemática, né? Você vê uma entrevista com a Clarice, você quer entender um pouquinho dela, né? Eu não sei muito sobre o que é também este livro. A maioria dos livros aqui eu tô só pulando de cabeça. E eu sei que esse livro aqui ele vai narrar a história da Macabeia, mas eu não sei quem é Macabeia, o que Macabeia faz, e eu quero descobrir. E se eu gostar vai ter resenha. É um livro curto, eu vou ler rápido. Então é tudo isso. Próximo livro, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu sei que esse é um livro clássico e muitos vestibulares aí pedem esse livro. Eu não li. É um livro também curto.
E eu sei que, eu imagino que seja sobre uma família. Eu não sei, na verdade, do que se trata esse livro, me desculpem. Eu imagino que seja uma família no sertão, e a vida no sertão, mas eu não sei ao certo sobre o que se trata esse livro, se tem alguma coisa ou não. E é um livro que eu tenho muita vontade de ler, justamente porque eu deveria ter lido um tempo atrás e eu não li. Então, esse aqui é a certeza que eu vou ler esse ano, gostando ou não. É um livro que eu quero ter no meu repertório. Então, Graciliano Ramos, eu gosto muito de Dostoiévski, dizem que a escrita dele não que se pareça com Dostoiévski, mas dizem que apelidaram ele de Dostoiévski dos trópicos, então eu imagino que o cara ele seja bom, né? Não é à toa que o livro dele virou clássico. Vou ler este ano. E por último, mais ou menos importante, que eu quero muito ler também, Azul Quase Transparente, do Ryu Murakami. Mais um Murakami, dessa vez não Haruki, mas Ryu. E esse livro aqui, ele é recente, acho que ele tem 2 anos, eu acho, de publicação, pela Dark Side Books, a edição dele é linda. E esse livro aqui, na verdade, ele é uma... Como é que eu descrevo? Ele é mais um daqueles livros que eu falei que não tem, eu acho, um propósito. Ele é um livro que vai narrar adolescentes que usam drogas, e muitas drogas, e vivem no Japão. E eu quero saber sobre... Eu não quero saber sobre o que se trata, porque eu sei que é sobre adolescentes que usam muitas drogas e vivem no Japão, mas eu quero acompanhar o cotidiano porque eu amo livros de cotidiano. Assim como quando eu assisto animes, eu amo Slice of Life. Quem não sabe, Slice of Life são animes que, como diz o nome Slice of Life, pedaços da vida, então são animes que tratam de temas cotidianos aí. E não tem, de fato, não é um shounen, por exemplo. Anime shounen, pra quem não sabe, é anime de porradaria, que tem poderzinho e tal, de uma maneira bem chula. Slice of Life são animes que tratam da vida real. E eu gosto muito, e esse livro, apesar de ser, pelo jeito, bem pesado em questão de drogas e tal, eu tenho muita vontade de ler. Eu li a audição do Ryu Murakami, não gostei tanto assim do livro, mas eu li, terminei. Eu gostei da escrita, tá? Pra ser bem sincero, eu achei a escrita bem legal, mas eu não gostei da história em si, achei meio esquisita. E eu quero dar uma outra chance pro Ryu, então esse ano eu quero ler esse livro e ver se é melhor ou não. Eu não enrolei muito, são esses todos os livros que eu pretendo ler esse ano. Alguns outros mais podem surgir, alguns dessa lista podem sair, mas a princípio são os livros que eu defini que eu tenho vontade de ler e que eu posso vir a ler. Então, bom, muito obrigado aí por você que acompanhou. Se você gosta, já leu algum desses livros, deixa um comentário aqui, por favor. Muito obrigado. E se eu falei que eu quero quebrar a cara com algum livro aqui, por favor, não comente sobre esse livro, só fala se é bom ou não e, né, deixa eu quebrar a cara. É isso, muito obrigado, espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like, ou comente e se inscreva no canal. Tô fazendo esses vídeos justamente por hobby e é isso. Muito obrigado por você que acompanhou e até mais.